Você já se perguntou por que nós sofremos? Como lidar com o sofrimento e aprender a viver com ele? Isso é possível? Qual o significado do sofrimento e como lidar com a dor na nossa vida? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Qual o papel que o sofrimento exerce em nossa vida? Como não sofrer? Primeiro, nós temos que ter em mente que existe uma diferença entre dor e sofrimento. E isso muitas vezes é confundido por nós, até acreditando que sejam coisas semelhantes. Mas o sofrimento, ele é algo suportável, a dor já não. Essa é a principal diferença entre eles. O sofrimento, ele serve para nós não entrarmos em contato com a dor. Por isso, o que nós costumamos fazer? Nós costumamos dividir a nossa dor em pequenos, vários sofrimentos, porque dessa forma acabamos tornando-os de uma maneira suportável, de forma com que a gente consiga lidar com esses pequenos sofrimentos que são o resultado de uma dor a qual nós não queremos olhar, a qual nós não queremos entrar em contato. E isso nós podemos observar que vem, por exemplo, quando nós, crianças, como não conseguimos lidar com alguma situação difícil, algum problema que nos cause dor, qual é o papel ou a postura que essa criança acaba adotando, acaba assumindo? Ela acaba colocando essa dor, dividindo-a em pequenos sofrimentos, com isso fazendo ser suportável. E dessa forma, o que nós podemos tirar de conclusão? Quando a criança faz isso, ela adota uma forma de lidar com aquela situação, com aquele incômodo, de maneira que ela não olhe para a causa da dor, para que ela se afaste do real motivo que causa aqueles pequenos vários sofrimentos resultantes da causa raiz. E nós, quando adultos, ou seja, adotando uma postura igual à da criança, que papel que nós estamos desempenhando? Esse papel corresponde ao papel dessa criança, por isso que nós estamos na postura de uma criança quando fazemos isso, quando não queremos lidar com a origem, com a causa da dor, que é o resultado dos sofrimentos que nós vivenciamos em nossa vida como adultos. E se você adota essa posição, você acaba vivendo na postura de uma criança, arrastando esse sofrimento por anos e anos e muitas vezes, inclusive, se tornando viciado nesse sofrimento. Porque é muito mais cômodo, é muito mais confortável você continuar convivendo com isso do que entrar na causa origem, na causa matriz daquilo que foi resultante desses pequenos sofrimentos hoje vivenciados. O sofrimento, ele existe querendo ou não. A diferença está na postura em que nós adotamos diante daquela situação que provoca isso em nós. E muitas vezes essa situação que provoca o sofrimento, ela pode servir sim de uma possibilidade de expansão para a nossa vida. Por isso, como eu disse, depende muito da postura que nós adotamos. Porque a partir do momento que determinada situação, seja em relação à sua vida profissional, seja em relação a algum relacionamento que você tenha, a qualquer área da sua vida, esteja lhe causando um profundo desconforto, você
será obrigado a agir, você será obrigado a se movimentar, porque aquilo já lhe incomoda de tal forma que você não suporta mais. E com isso, você tem que realizar um movimento de expansão. E sob esse ponto de vista, o sofrimento faz com que nós saiamos do nosso lugar, com que a gente haja em direção a alguma nova possibilidade, em direção a algo novo, a uma possível solução para aquilo que nós estamos vivendo naquele determinado momento. Porque se nós estivermos sempre com a nossa vida perfeita, com tudo perfeito, nós não somos impulsionados a nos movimentarmos, impulsionados a agir. Por quê? Porque nós temos medo. Porque nós temos medo da mudança. E essas situações fazem com que a nossa zona de conforto seja quebrada e com que a gente realize algum movimento em direção ao novo, em direção à mudança. Além dessa posição, desse entendimento, eu quero trazer para você uma outra visão do sofrimento, aquele em que nós estamos apegados à nossa mente e ao nosso ego, de tal forma que aquela situação, seja em qualquer área da nossa vida, como eu já mencionei, seja familiar, seja profissional, aquilo nos causa incômodo, nos causa desconforto, mas porque nós acreditamos que aquilo deva ser mantido, porque aquilo é bonito, as pessoas acham interessante, porque elas me veem sob uma outra ótica de que eu sou uma pessoa importante, de que eu faço diferença na sociedade por desempenhar aquele papel, por estar com aquela pessoa. Ou seja, você vive a sua vida baseada naquilo que os outros acreditam que seja o ideal para a sua. E isso acaba fortalecendo o seu ego, a sua mente. E você acaba vivendo uma vida atrás das suas próprias sombras, porque você não sabe quem você é em essência e o que você realmente quer, porque vem alimentando cada vez mais com a permanência nessas situações aquilo que você já vive e acredita que seja o ideal, embora isso ainda lá no profundo do seu ser venha lhe causando muita dor, muita insatisfação. E aí você vai se anestesiando com pequenos prazeres ao longo do seu dia, ao longo do tempo, de forma com que permaneça e continue na mesma situação e não tenha coragem e nem um impulsionamento em direção à ação de algo novo para você. E quando nós vivemos baseados no nosso ego, naquilo que a nossa mente acredita ser o melhor para nós, nós vivemos sob uma forma superficial. E assim nós temos relações superficiais, nós temos uma vida superficial baseada em jogos de poder, em aquilo que a maioria acaba determinando e acreditando que seja o melhor para você. Mas até que ponto isso é benéfico para você? Até que ponto isso lhe traz felicidade? Até que ponto essa dor está sendo suportável em sua vida? O ego nos faz permanecermos apegados à ideia de continuar na situação em que nos encontramos, porque ela é benéfica sob o ponto de vista dos outros, sob o ponto de vista social. E por isso, quando você acaba deixando de lado o desejo do ego, o desejo da sua mente, você acabará abandonando esse apego. E com isso, sim, será o fim do seu sofrimento, porque você acabará deixando vir à tona aquilo que você é em essência e aquilo que você verdadeiramente quer, não deixando mais
com que o meio ou a sociedade determine aquilo que você deve fazer da sua vida. E é claro, continue permanecendo nas mesmas situações. Nós conseguimos sofrer por aquilo que nós temos e também por aquilo que nós não temos. Por exemplo, quando nós desejamos um carro, uma casa melhor, um trabalho diferente daquele que nós desempenhamos hoje, faz com que nós não aceitemos a realidade da forma que ela é e prospectamos no futuro em algo diferente daquilo que nós vivemos hoje, um desejo de felicidade, e acreditamos que só com aquilo é que nós nos veremos livres desse sofrimento, daquilo que nós temos vivido até então. Mas e será que realmente isso acontece quando você conquista aquilo que você deseja? É claro que não. Quando você conquista aquela casa dos seus sonhos, aquele carro dos seus sonhos, você começa a perceber que você precisa de uma casa maior, precisará de um carro mais confortável e assim por diante. Ou seja, quando você conquistou aquilo que você tanto desejava, aquilo já não tem mais valor. E por que isso aconteceu? Porque ao invés de desejar, ao invés de desejos, nós temos que aprender a ter preferências. Eu prefiro uma casa um pouco mais confortável, um pouco maior do que a que eu tenho hoje. Eu prefiro um carro um pouco maior, talvez um pouco mais novo, e assim por diante, porque quando este sonho, esta preferência de fato se realizar e ela não ocorrer exatamente da forma como você desejou, como você desta vez teve preferência, você não vai ficar frustrado em relação àquilo que se materializou, em relação àquilo que se transformou em realidade, porque você criou apenas uma preferência e não falsas expectativas em relação àquela determinada ação ou resultado que você vinha esperando quando da conquista daquilo que você almejava. Por isso, com as preferências, você não ficará preso fixamente àquilo que você deseja. Você se tornará, de certa forma, mais livre em relação àquilo que você ainda não tem. Falando desse ponto de vista em relação aos desejos, ao sofrimento gerado por aquilo que nós não temos. E com isso, você fica mais livre, mais leve, porque você não gera apego em relação às suas conquistas. Como eu já dizia o autor e escritor Eckhart Tolle, o sofrimento é uma resistência àquilo que nós vivemos agora, a não aceitação do que nós temos neste exato momento, no momento presente. E isso é gerado porque estamos identificados com a nossa mente, com o nosso ego. Por isso que o sofrimento é capaz de nos despertarmos de duas formas, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Tudo vai depender da postura que nós adotarmos. E isso também tem muito a ver com o processo de autoconhecimento, com o quanto nós nos conhecemos em essência. Isso vem justamente através da busca de nós sabermos quem somos, para o que viemos, o que nós desejamos. E é auxiliado, inclusive, como eu costumo falar sempre com vocês, através da busca de conteúdos relacionados a isso e também, é claro, pelo exercício da meditação. E quando existir alguma situação, algum momento que esteja nos causando um desconforto, nos questionarmos o que essa situação, o que esse momento está querendo me mostrar,
o que isso está querendo me ensinar. E não simplesmente adotar uma postura de dizermos: ai, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. O que eu fiz para merecer isso? Por que a vida tem sido tão ingrata comigo? Porque quando nós fazemos isso, nós adotamos uma postura de vitimista. E nessa postura nós não tomamos as rédeas de nossa vida, nós não agimos porque nós perdemos a força, nós perdemos o nosso poder. Por isso, tenha sempre em mente de que tudo aquilo que acontece em nossa vida tem um porquê, e esse porquê muitas vezes não aparece no momento em que a gente faz esse questionamento, mas sim ele pode vir com o tempo, mas a gente precisa ter essa ideia de que as respostas nem sempre vêm no momento que a gente quer e, é claro, conseguir conduzir a nossa vida mesmo diante dessas situações. Gritar, brigar, xingar, tudo isso não vai resolver. Nós precisamos aprender que tudo que acontece em nossa vida coopera para o bem maior. Então, diante das situações que são desafiadoras em sua vida, que lhe causam sofrimento, se pergunte: o porquê eu estou vivendo isso? Qual a causa desse sofrimento? E olhe e se perceba, a partir do momento em que nós ampliamos a nossa percepção em relação àquilo que nós vivemos, é nesse momento que nós conseguimos expandir a nossa consciência e aprendemos a lidar com os sofrimentos, de forma com que nós conseguimos lidar com a dor, que é a causa de tudo isso que nos acontece.